O trinco emperrou novamente. Lara puxou a maçaneta do vestiário com força, mas a porta não cedia. O jaleco sujo de café grudava no corpo depois de 16 horas de plantão. E tudo o que ela queria era trocar de roupa e ir para casa. Mas agora estava presa ali dentro, com o celular descarregado e uma risada nervosa escapando dos lábios. Sério mesmo? Murmurou para si mesma, batendo levemente na porta. Depois de tudo que aconteceu hoje, ainda vou ficar presa aqui? Foi então que ouviu uma voz masculina do outro lado. Afaste-se, por favor. Com um empurrão firme, a porta se abriu, e o homem que apareceu diante dela fez o tempo parar. Alto, ombros largos, postura segura, olhar calmo que carregava algo entre gentileza e determinação. Tudo bem? Parece que alguém precisava de resgate, disse ele, com um meio sorriso que desarrumou completamente os pensamentos de Lara. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias onde o amor nasce nos pequenos gestos, onde quem cuida dos outros também merece ser cuidado, e finais que aquecem o coração como um abraço. No dia seguinte, Lara chegou ao hospital ainda pensando no homem do resgate. Durante o briefing matinal, a coordenadora de enfermagem fez um anúncio. Pessoal, quero apresentar nosso novo diretor clínico, Dr. Rafael Antunes. Ele veio de São Paulo para nos ajudar a reorganizar alguns setores. Lara quase derrubou o café quando viu quem entrava na sala. Era ele, o homem da porta. Seus olhos se encontraram por um segundo e ela viu aquele mesmo brilho divertido de ontem. Bom dia, equipe, disse Rafael com voz firme, mas gentil. Estou aqui para trabalhar junto com vocês, não contra vocês. Quero conhecer cada setor, entender as necessidades reais e, principalmente, aprender com quem já está na linha de frente há anos. Ele falou sobre sua experiência em hospitais particulares de São Paulo, mas que havia decidido voltar para o sistema público porque a medicina de verdade acontece onde as pessoas mais precisam. Durante a apresentação, Lara tentou prestar atenção nas palavras, mas se pegou observando os gestos dele, a forma como falava com respeito sobre a equipe de enfermagem, como seus olhos se moviam pela sala sem arrogância. Quando a reunião terminou, ela tentou sair rapidamente, mas ouviu seu nome. Enfermeira Lara Nogueira? Ela se virou, o coração disparando. Sim? Obrigado por ontem. Espero que a porta não tenha te dado mais problemas, disse ele com aquele meio sorriso que ela estava começando a conhecer. Não, não. Tudo resolvido, respondeu ela, tentando parecer profissional. E bem, obrigada pelo resgate. Disponível sempre que precisar, respondeu Rafael. E havia algo na forma como ele disse isso que fez Lara corar novamente. Nos dias seguintes, Lara tentou manter distância profissional. Rafael era o diretor, ela uma enfermeira. Ele vinha de clínicas luxuosas. Ela trabalhava no SUS há 8 anos. Mundos diferentes. Mas alguma coisa nele despertava curiosidade. Diferente do que esperava de um médico importante, Rafael passava horas caminhando pelos corredores, conversando com funcionários da limpeza, observando a rotina sem interferir. E sempre que passava por ela, havia aquele olhar, como se a visse realmente. Lara era conhecida no hospital por sua gentileza com todos, pacientes, colegas, até Zeca, o cachorro vira-lata que vivia no pátio e que ela alimentava todos os dias. O que ela não sabia é que Rafael observava cada pequeno gesto, como ela segurava a mão de uma criança assustada, como falava baixinho com os idosos, como seu rosto se iluminava quando Zeca corria para recebê-la. Em uma terça-feira chuvosa, o hospital enfrentou uma queda de energia que durou 3 horas. Lara estava no elevador levando medicações para o 5º andar quando tudo parou. As luzes se apagaram, o elevador travou entre andares. Ela tentou o interfone, mas nada funcionava. Começou a se sentir claustrofóbica quando ouviu vozes do lado de fora. Tem alguém aí dentro? Era Rafael de novo.
Sou eu, Lara, estou presa aqui, gritou. Calma, vamos tirar você daí. Vai demorar uns 15 minutos até conseguirmos forçar a porta. No escuro quase total, iluminados apenas pela lanterna do celular de Rafael que ele conseguiu passar por uma fresta, eles conversaram sobre o trabalho, sobre a vida, sobre por que escolheram cuidar de pessoas. Às vezes eu me pergunto se ainda faço diferença, disse Lara sentada no chão do elevador. São tantos pacientes, tanta necessidade. Você faz, respondeu Rafael, sua voz ecoando no pequeno espaço. Mais do que imagina. Hoje vi você acalmar uma criança que estava apavorada só com sua presença. Isso não se aprende em faculdade. E você? Por que deixou São Paulo? Imagino que ganhava muito mais lá. Rafael ficou em silêncio por um momento. Meu pai morreu há 2 anos. Passou os últimos meses em um hospital público. Vi como a equipe dele cuidava não só da doença, mas da pessoa. Lembrei por que quis ser médico. E percebi que estava perdendo isso em consultórios caros, tratando pessoas que reclamavam de esperar 10 minutos. Quando finalmente conseguiram tirar Lara do elevador, Rafael estava ali esperando, estendendo a mão para ajudá-la a sair. Os dedos dele se tocaram por alguns segundos a mais que o necessário. Obrigada, de novo, disse ela sorrindo. Começo a achar que você arruma essas situações de propósito, brincou ele, e ela riu pela primeira vez em dias. A partir daquele momento, a convivência entre eles mudou. Rafael começou a acompanhar alguns plantões noturnos, dizendo que precisava entender melhor a dinâmica do hospital. Lara sabia que havia algo mais. Durante as madrugadas mais calmas, quando os corredores ficavam silenciosos e só se ouvia o apito das máquinas, eles conversavam sobre sonhos, sobre medos, sobre as cicatrizes que a profissão deixa. Sempre quis fazer especialização em UTI neonatal, contou Lara uma noite, enquanto organizava medicamentos. Mas nunca sobrou tempo nem dinheiro. A vida vai passando, né? Por que neonatal? Perguntou Rafael, genuinamente interessado. Acho que é onde a esperança é mais forte, onde cada dia é uma vitória pequena e gigante ao mesmo tempo. Rafael a observou organizando os remédios com cuidado meticuloso, cada gesto pensado para não gerar erro. Havia algo nela que o tranquilizava e o inquietava ao mesmo tempo. E você? Perguntou Lara. Sempre quis ser diretor? Na verdade, não, riu Rafael. Queria ser médico de campo, viajar pelo interior atendendo comunidades remotas. A vida foi me levando para outros lugares. Nunca é tarde para mudar de rumo. Talvez, disse ele, olhando diretamente para ela. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho que nos fazem lembrar quem realmente somos. Lara sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Júlia, melhor amiga de Lara e técnica em enfermagem, não aguentava mais. Pelo amor de Deus, Lara, vocês têm um jeito de se olhar que devia ser contraindicado na bula. Provocou durante o intervalo do almoço. Não sei do que você está falando, respondeu Lara, mexendo na salada sem apetite. Ah, claro. E eu que inventei que o diretor passa aqui toda noite só para avaliar a rotina. E os sorrisos, os olhares, o jeito como ele sempre aparece quando você precisa de ajuda? Júlia, ele é meu chefe e está completamente fora do meu alcance. Bobagem. Vocês se completam. Ele era todo sério antes de você aparecer na vida dele. Agora anda sorrindo pelos corredores como um adolescente apaixonado. Lara balançou a cabeça, mas no fundo sabia que Júlia não estava completamente errada. Na quinta-feira seguinte, uma emergência trouxe caos ao pronto-socorro. Um acidente na rodovia resultou em múltiplas vítimas chegando ao mesmo tempo. Lara estava na triagem quando uma senhora idosa deu entrada em parada cardiorrespiratória. Sem hesitar, ela iniciou os procedimentos de reanimação. Por 10 minutos que pareceram horas, ela lutou pela vida daquela mulher. Quando o coração finalmente voltou a bater e a respiração se estabilizou, a equipe médica assumiu. Rafael havia observado tudo de longe. A forma como Lara se moveu com precisão, como manteve a calma, como tratou aquela paciente como se fosse sua própria avó. Quando terminou o plantão, ele a encontrou no pátio,
sentada no chão, com Zeca dormindo em seu colo. Você foi incrível hoje, disse ele sentando-se ao lado dela no chão. Eu só fiz meu trabalho, respondeu Lara cansada, acariciando o pelo do cachorro. Não. Você fez o que muita gente esqueceu como fazer. Olhou para a pessoa, não para o prontuário. Lutou por ela como se sua própria vida dependesse disso. Lara levantou os olhos para encontrar os dele. Era isso que você fazia antes, em São Paulo? Rafael riu baixinho. Não. Em São Paulo eu olhava para laudos, para números, para estatísticas. Esqueci que por trás de cada caso existe uma pessoa com família, sonhos, medos. Você me lembrou disso. Como assim? Observando você trabalhar, vendo como você transforma este lugar, como faz pacientes sorrirem em seus piores momentos, como você me fez lembrar por que escolhi medicina. O vento balançou as folhas das árvores no pátio. Zeca bocejou e se aconchegou melhor no colo de Lara. E os dois ficaram ali, em silêncio confortável, como se aquele momento fosse exatamente onde deveriam estar. Nas semanas seguintes, Rafael e Lara começaram a se encontrar fora do hospital. Primeiro foi um café rápido depois do plantão. Depois, caronas até a casa dela. Conversas no estacionamento que se alongavam até o sol nascer. Rafael descobriu que Lara morava sozinha em um apartamento pequeno, mas aconchegante, cheio de plantas e livros de enfermagem, que ela fazia bolos nos fins de semana e levava para os colegas, que sonhava em viajar para a Patagônia, que tinha medo de filme de terror, mas assistia mesmo assim. Lara descobriu que Rafael era mais solitário do que parecia, que cozinhava muito bem, mas sempre para uma pessoa só, que lia poesia antes de dormir, que se afastou da família após a morte do pai e que, por anos, só viveu para o trabalho. Deve ser estranho estar aqui, longe de tudo o que construiu em São Paulo, disse Lara uma noite, enquanto caminhavam pelo estacionamento vazio. Na verdade, é libertador, respondeu Rafael. Pela primeira vez em anos, acordo pensando em alguma coisa além de cirurgias e relatórios. Em que pensa? Ele parou de caminhar e a encarou. Em você. O coração de Lara parou por um segundo. Eles estavam parados sob a luz amarelada do poste, e ela podia ver nos olhos dele a sinceridade absoluta. Rafael, sei que é complicado, sei que sou seu chefe, sei que pode parecer inadequado, mas não consigo fingir que não sinto isso. Lara respirou fundo. Não é só inadequado, é assustador. Faz tempo que não permito que alguém chegue tão perto. E eu nunca permiti que alguém chegasse perto, respondeu ele. Mas com você é diferente. Você me faz querer ser melhor. O primeiro beijo aconteceu 2 semanas depois, de forma simples e natural, como tudo entre eles. Era uma noite de chuva forte, e eles estavam na varanda da ala pediátrica, observando as gotas baterem no vidro. O hospital estava tranquilo, apenas alguns plantões noturnos em andamento. Adoro o som da chuva, comentou Lara apoiada no parapeito. Me acalma. O som da sua voz faz o mesmo comigo, respondeu Rafael ao lado dela. Lara riu baixinho, tímida, e quando se virou para olhá-lo, ele estava mais perto do que esperava. Devagar ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Posso? Perguntou ele, seus olhos pedindo permissão. Ela assentiu, e o beijo veio calmo, terno, cheio de cuidado. Como se eles tivessem todo o tempo do mundo. Como se aquele momento fosse o primeiro de muitos. Quando se separaram, Lara apoiou a testa na dele. Isso vai complicar tudo, sussurrou. Já estava complicado, respondeu Rafael sorrindo. Agora pelo menos é um complicado bonito. A relação cresceu aos poucos, com o cuidado que o amor verdadeiro merece. Rafael começou a buscar Lara em casa nos dias de folga, sempre com flores simples compradas na banca da esquina, margaridas, girassóis, tulipas. Ela fazia bolos e levava para ele nos plantões longos. Zeca virou testemunha oficial de todos os encontros no pátio. Eles mantinham discrição no hospital, mas os colegas começaram a notar.
Rafael sorria mais, caminhava entre os pacientes sem pressa. Lara cantarolava durante os procedimentos. Havia uma leveza no ar que não existia antes. Você está diferente, comentou Dona Maria, a paciente do leito 12 que havia se tornado quase uma amiga de Lara. Mais brilhante. Como assim, Dona Maria? Ah, minha filha, quando uma mulher está sendo amada de verdade, a gente percebe. É como se ela irradiasse luz. Lara corou, mas não negou. O momento mais bonito da história aconteceu numa manhã de domingo ensolarado. O hospital estava organizando uma homenagem aos profissionais de enfermagem, com a presença de familiares e da comunidade. Lara estava no auditório, sentada com a equipe, quando Rafael subiu ao palco para fazer um discurso. Ela achou que seria algo protocolar, institucional. Mas quando ele pegou o microfone, seus olhos procuraram os dela na plateia. Existem pessoas que não apenas curam feridas ou aplicam medicações, começou Rafael, sua voz ecoando pelo auditório. Existem pessoas que inspiram, que transformam ambientes, que lembram a todos nós por que escolhemos cuidar de outros seres humanos. Lara sentiu o coração acelerar. Hoje eu quero agradecer publicamente a uma dessas pessoas, alguém que me ensinou que medicina não é só ciência, é arte, é compaixão, é amor em ação. A enfermeira Lara Nogueira, obrigado por nos mostrar todos os dias como a verdadeira cura acontece. A plateia explodiu em aplausos. Lara, completamente emocionada, mal conseguia segurar as lágrimas. Júlia a abraçou, sussurrando. Eu avisei que ele estava apaixonado. Depois da cerimônia, no pátio onde tudo começou, Rafael se aproximou dela com um envelope pequeno nas mãos. Para você, disse, estendendo o papel com o nome dela escrito à mão. Lara abriu com dedos trêmulos. Dentro estava a confirmação de sua inscrição na especialização em UTI neonatal que ela tanto sonhava. Curso pago, horários organizados para não interferir no trabalho atual. E no final do documento, uma nota manuscrita. Cuide dos outros, mas deixe alguém cuidar de você também. Com amor, Rafael. Você fez isso? Perguntou ela sem conseguir acreditar. Fiz, respondeu ele tranquilo, segurando as mãos dela. E farei quantas vezes for preciso, até você acreditar no quanto merece. As lágrimas que Lara segurava há semanas finalmente vieram. Lágrimas de gratidão, de amor, de surpresa diante da generosidade dele. Por quê? Conseguiu perguntar. Porque você cuida de todo mundo, mas nunca deixa ninguém cuidar de você. Porque merece ter seus sonhos realizados. E porque... Ele hesitou sorrindo. Porque te amo, Lara. Te amo pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você me fez descobrir sobre mim mesmo. O beijo que veio depois foi diferente dos outros. Era leve, mas intenso. Verdadeiro, mas brincalhão. Cheio de promessas futuras e gratidão presente. Zeca latiu ao longe, como se estivesse aprovando. Pessoas passavam pelo pátio, a cidade despertava para mais um dia, mas eles ficaram ali, abraçados, como se o mundo finalmente tivesse encontrado seu ritmo certo. Eu também te amo, sussurrou Lara no ouvido dele. Desde o dia que você abriu aquela porta travada. Então temos que agradecer a manutenção por nunca consertar nada direito, brincou Rafael fazendo-a rir. Às vezes a vida trava uma porta só para que alguém especial venha abri-la por nós, disse Lara, olhando nos olhos dele. E sem perceber, é a gente quem acaba abrindo o coração. Eles ficaram ali mais alguns minutos, abraçados no meio do pátio, com Zeca correndo em volta deles e o sol da manhã aquecendo seus rostos. Dois profissionais que dedicavam suas vidas a cuidar de outros, finalmente aprendendo a se deixar cuidar. E enquanto o hospital continuava sua rotina ao redor deles, pacientes chegando, famílias esperando, vidas sendo transformadas, Lara e Rafael descobriram que às vezes o maior remédio é simplesmente ter alguém que olhe para você como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Às vezes a cura mais verdadeira acontece quando dois corações cansados de tanto dar amor finalmente se permitem receber.